Como seria um mundo onde se a gente misturasse mundo da Disney, os personagens da Disney, junto com os de Final Fantasy? Hoje eu irei falar dessa coisa que seria que é a mistura de Final Fantasy com literalmente os personagens da Disney, que é basicamente essa parceria dos dois, que é a Square Enix com a Disney, que é o Kingdom Hearts, que conta a história do Sora, esse garoto aqui, e basicamente tipo assim, desbravando o mundo que compartilhado dele com o da Disney. Pode dizer assim, a procura, é claro, de reencontrar os seus amigos de infância. No caso, a sua amiga de infância que sumiu. Ele quer reencontrar com ela, que eu esqueci o nome dela, mas... E tudo mais, ele quer encontrar com ela, ele quer trazer também o seu amigo de, pode dizer assim, seu amigo de infância, que foi infelizmente corrompido pelos vilões da Disney. Pois nesse universo do Kingdom Hearts tem uma mescla que é as duas coisas. Os vilões da Disney também são os vilões dele, do Sora. Aí ele tem que enfrentar tanto os vilões da Disney quanto outros personagens que são baseados no universo de Final Fantasy. É como se, aí é uma teoria minha, é como se nesse tivesse acontecido tipo assim algum evento ou uma realidade paralela em que juntou os dois mundos, o mundo dos personagens da Disney com o mundo do Final Fantasy. E nesse mundo eles são compartilhados. E eles têm os vilões, que basicamente são os Heartless, que são os sem corações, que são, pode dizer assim, eles querem dominar toda aquela região, eles querem espalhar o caos e a destruição por todos os mundos. E nisso, basicamente, ao longo da trajetória, o Sora, junto com os outros portadores das Keyblade, que no caso são as espadas em formato de chave, eles estão lá para poder fechar esse mal. Tipo assim, trancafiar esse mal e trazer a ordem de volta aos mundos, sendo que os Heartless estão dominando tudo, usando-se, é claro, dos vilões da Disney. Tá, tipo assim, os vilões se aliaram com esses inimigos malignos que querem dominar tudo para literalmente espalhar o caos. E nisso, o nosso personagem aqui, o Sora, se junta nessa saga dele para poder tentar trazer o seu amigo de volta pro lado do bem. Ele, junto com os seus dois amigos, com a amizade que ele fez ao longo da trajetória com o Pato Donald e o Goofy, que é acho que é o Pateta. Os dois juntos vão desbravando tanto o universo compartilhado da Disney, tanto com o universo, com alguns lugares e alguns personagens do universo de Final Fantasy. Até mesmo uma curiosidade é que ao longo dessa trajetória aparece até mesmo Cloud. Isso é claro no jogo, pois no mangá eu infelizmente não tenho o mangá todo, mas o mangá é todo baseado no jogo do Kingdom Hearts, que ao contrário da maioria das histórias que eu trago aqui no canal, esse é diferente. Esse não é um mangá que tem um anime, não, esse é basicamente um mangá baseado num jogo, que Kingdom Hearts é um jogo, e sim ele conta toda essa trajetória. Que também conta, o massa são a interação que eles têm, os vilões querendo usar as forças malignas para poder dominar tudo. E até mesmo tem uma parte na história, pode-se dizer assim, até a primeira temporada, que é o primeiro arco, que é o do Kingdom Hearts, em que ele, pode-se dizer assim, chega um momento na série em que ele fica numa situação tão difícil, mas tão difícil, que ele literalmente se sacrifica. Ele se torna um Heartless. E graças a essa atitude, a história fica uma confusão toda, pois ele se divide em dois seres. Ele e outra versão dele, que é a versão do cabelo laranja. E o engraçado é que não acontece isso apenas com ele. Acontece isso com ele e com a sua amiga. E também tem outras organizações, pode dizer assim, que além dos vilões da Disney também querem dominar, espalhar o caos por toda a região, que são os 13. E basicamente ainda tem um outro vilão lá que é acho que parece o Sephiroth, só que sem ser o Sephiroth. Que basicamente também quer espalhar esse caos, quer destruir
todo o planeta, não quer mais manter essa, pode dizer assim, essa ligação entre os dois mundos, entre o mundo da Disney e o mundo do Kingdom Hearts, quer que esse mal se espalhe para todos os reinos e haja a divisão. Mas o Sora, junto com seus dois amigos da Disney, não. Eles querem manter esses dois mundos e querem manter a ordem. E para isso eles vão tanto durante a série, eles vão fechando pode dizer assim, os maus que, tipo assim, a abertura que teve dos maus, dos Rathalas, naquela região, eles vão fechando. É tanto que no universo eles vão viajando por vários outros mundos. Eles vão de mundo em mundo e fechando o mal. Até mesmo chegar a um ponto deles encontrarem até com o Mickey. Que o Mickey, para poder impedir o mal de dominar toda aquela região, ele tipo assim, ele foi pro meio das trevas e luta. O engraçado é que o Mickey, nessa história, ele usa um capuz. Ele não mostra o seu rosto. Ele sempre, quando vai aparecer o Mickey, ele sempre aparece em todo encapuzado, uma forma preta, com uma capuz preta e tudo mais, e sempre usando uma espada que é muito parecida com a dele. Ele também é um portador de Keyblade. Acompanhar a mescla dos dois universos, ver os dilemas e tudo mais, de como eles irão fechar as portas, ver também pode dizer assim, como os vilões da Disney estão usando os sem corações para poder concluir seus objetivos malignos, desde conquistar territórios e tudo mais, tipo assim, derrotar o personagem principal daquela, tipo, da série, como também, tipo assim, tentar ao máximo explorar isso, para que, como pode dizer assim, a Liga dos Vilões domine o mundo. Aí a gente tem que brigar tanto com os vilões, eles brigam tanto com os vilões quanto com os Rathalas, que tem essa mescla. Eu vou até mostrar aqui, ó. E também tem momentos na série que mostra os personagens icônicos, que nem o Hades, tentando fazer com que o Sora vá para o lado dele. Pode dizer assim, que esse mangá aqui se passa muito na época do Coliseu. Aí tá aqui, ó, a fala do Hades. Ah, perdão por me intrometer. Quem é você? Ele age dessa forma porque já tem um favorito, um garoto chamado Hércules. Só pensa em treinar aquele discípulo e mais nada. Um passe? Posso pegar mesmo? Pegue, não me decepcione. Vejo que o garoto aqui quer se inscrever para o torneio. Acho que posso ajudar. Você tem olhos de um verdadeiro herói. O quê? No caso, essa parte aqui é o Hades tentando convencer o Sora a derrotar o Hércules. Pode-se dizer assim, e derrotando o Hércules, ele possa, tipo assim, eliminar o seu vilão. Porque nesse mundo que o Sora tá, é o mundo literalmente do Hércules. Aí no mundo do Hércules, ele é tudo resolvido através de batalha. E o Hades está tentando manipular o Sora para derrotar o Hércules e pode dizer assim. E o Hades ir lá e chegar e finalizar o serviço. Pode dizer assim, eliminar de forma definitiva o seu vilão, que atrapalha os seus planos. Vou testar você com uma série de obstáculos. Vai ser um desafio sério. Tá bem, mas antes. Não pode ser, não, é falsificado. Posso entrar agora? Que conveniência ter aquele pirralho da Keyblade por aqui. O garoto vai entrar no torneio, agora é com você. Interessante, ó. Ele usando o garoto para poder manipular. E não somente o garoto, como ele está usando também outro personagem do universo de Final Fantasy. Oh, meu Deus, do inferno. Preocupado com uma criança? Desculpe, mas meu contrato diz. Eu sei. Diz que você só precisa enfrentar o Hércules. Mas para chegar até ele, precisa derrotar o garoto primeiro. Eu não tenho medo do menino, mas tenho meus motivos. E uma outra morte a mais. Quando mais melhor, entende? Parece que mais mortos do que as almas lá de casa. Mesmo assim, otários,
obedientes como ele não aparecem todo dia. No caso, ele tentando usar o Cloud para eliminar tanto o Hércules quanto o portador da Keyblade. Relaxe os ombros, queixos do peito. Yao, quem colocou taxinhas no meu sapato? E tem todo essa dilema, tipo assim, tanto eles derrotando esses personagens icônicos da Disney, como o Hades, quanto outros personagens que aparecem apenas às vezes para fazer um serviçozinho sujo, que nem o Cloud. Esse aqui é o Cloud. Aí também temos os momentos momentos de piada e tudo mais, tipo assim, que nem das comédias, da comédia de um entre outro, e mostra todo esse dilema do Sora enfrentando vários desafios, até conseguir algum dia trazer o seu amigo de volta. Pode-se dizer assim, spoiler, ele consegue trazer de volta. Isso é claro, fazendo o que ele fez, se dividindo em dois. Tenso, mas é verdade. O massa dessa série aqui do Kingdom Hearts é acompanhar essa mescla de dois universos totalmente distintos, unificados em, pode dizer assim, uma parceria massa. E um mundo ao qual funciona de uma forma muito icônica. E, é claro, eu recomendo muito para caso você goste tanto de personagens da Disney quanto do universo de Final Fantasy, acho que você vai curtir. Caso você ainda não tenha ou jogar o Kingdom Hearts, ou basicamente, literalmente comprar os mangás. Só que para encontrar os mangás de Kingdom Hearts é um pouquinho difícil, pois eles são meio raros. Mas talvez você encontre algum sebo aqui ou ali. A história em si é massa. A história é massa. A arte, ó, como vocês podem perceber, o traço da arte é bem bonito. Ó, a arte é bonita. Tem um dilema moral até que massa, é bem desenvolvido. Eles conseguem fazer uma mescla onde você consegue acompanhar um pouco da história do mundo ao qual ele tá, só que com a diferença de que basicamente tipo assim, com a diferença que você tem um personagem extra. É como se você estivesse vendo um anime, pode dizer assim, um filme da Disney, só que como um personagem extra estivesse lá, aparecesse para interferir naquela história. Que é basicamente isso. É o Sora interferindo na várias histórias da Disney para tentar fechar as chaves. Deixa eu ver se ele aqui, ó, fechar essas chaves aqui. E os vilões da Disney, todos eles tentando, tipo assim, conquistar seus objetivos, enquanto tem, além de ter pode dizer assim, no caso do Jafar, o Aladim e o Gênio como desafio, ele ainda tem que enfrentar outro desafio extra, que é o Sora, que tá lá não por causa para ajudar o Aladim ou coisa do gênero. Não, ele tá lá para fechar essa chave aqui, ó. Fechar esse portal aqui dos Atlas. E também do mesmo jeito temos os vilões como o Jafar, que já é extremamente chato e forte, usando-se dos poderes do mal para poder conquistar seu objetivo, que é se tornar um sultão e o ser mais poderoso do Egito. Eu acho que é do Egito. Aí nós temos essa dinâmica, pode dizer assim, que é o massa da história de Kingdom Hearts. Não ter falado um resumo, uma análise muito bem detalhada de como é o foco de Kingdom Hearts, infelizmente, mas é mais ou menos isso o que eu falei. Mas, ou basicamente, vocês também podem jogar o jogo. Só que o jogo, se vocês forem jogar de forma oficial Kingdom Hearts, você vai ter que ter um Play 2, um PlayStation 2. O PlayStation 2 e encontrar o jogo original. Isso aí é um pouquinho difícil, mas eu acho que vocês podem conseguir. Pelo menos o PlayStation 2 você consegue. Ou vocês também, se tiver um PS3, vocês podem jogar. Isso é claro, sem envolver emulação. Mas se vocês for emular, mano, aí você pode emular basicamente em qualquer outro meio, vocês conseguem emular ele. Seja um computador, celular, vocês conseguem jogar o jogo do Kingdom Hearts. Mas eu recomendo vocês podem jogar, emular ou coisa do gênero,
que seja basicamente uma tela maior. Pois tela de celular é meio, eu acho não muito agradável jogar um jogo tipo assim, que nem o Kingdom Hearts, que é um jogo longo, pelo celular. Mas aí vai a preferência do freguês ou o orçamento, se o orçamento tiver curto. Mas se vocês conseguirem jogar ou no console ou no computador, acho que até um computador básico você consegue rodar o Kingdom Hearts, que é um jogo até que leve. Ou basicamente ler a mangá para poder conhecer a história, pois a história é massa. No mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com um colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não foi inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. Obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.